Bom, então nós vamos falar hoje sobre matrizes e determinantes. Boa tarde, Léo. Tudo bem? Beleza, Mauro. Então tá bom. Perdi a noção do tempo, ficando atrasado, foi mal. Tranquilo. Nós vamos começar falando hoje sobre matrizes e determinantes. Daqui um pouquinho a gente resolve questões e faz as aplicações que a gente havia programado ali. Bacana? Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos lembrar o que vem a ser uma matriz. Uma matriz, geralmente a gente fala que é uma tabela, né? Matriz nada mais é do que uma tabela, certo? Quer dizer, uma tabela, quando a gente fala em organização de uma tabela, a gente fala em linha e coluna, tá? Então vamos ao que interessa aí. Uma matriz A, por exemplo, vamos imaginar aqui uma matriz A, como essa matriz aqui. 2 menos 3, 4, 5, 0 e menos 1. Então essa matriz aqui é uma tabela, lógico, né? Uma matriz de duas linhas e três colunas. É uma matriz 2 por 3. Bacana? E aí o que vai acontecer, na verdade, que interessa para a gente dentro dessa matriz? Primeiro, saber localizar cada elemento, né? Então eu posso chamar os elementos de elementos A, I, J. O I indica a posição em relação à linha e o J representa a posição em relação à coluna. Então, se eu falar assim para vocês, quem que é o elemento A, 1, 2? Então, é o elemento que está na primeira linha com a segunda coluna. Primeira linha com segunda coluna, então a gente vai perceber que vai ter que ser esse elemento aqui, né? Se a gente fizer assim, fica fácil da gente perceber, ó, primeira linha com segunda coluna. Então, a gente vai ter esse cara como sendo o nosso elemento A12. Então, o elemento A12 vai ser exatamente o menos 3. Tá certo? Então, a gente conclui aí. Isso é importante para a gente saber localizar cada elemento da matriz. Além disso, o que a gente chama de essa a consideração que aparece aqui para a gente, né? Então, isso aqui é a ordem da matriz. Então, a matriz de ordem 2 por 3 significa duas linhas e três colunas. Sempre o número de linhas vem na frente. Até aqui tranquilo, né, gente? É muito comum, às vezes, aparecer para nós uma matriz como, por exemplo, essa matriz aqui, ó. É uma matriz A, dada por elementos A e J. Essa matriz é uma matriz 3 por 3, como a gente está percebendo. Tal que, tal que. Aí eu vou ter lá, cada elemento A e J vai ser igual a 2i mais j se o i for igual a j. Quer dizer, isso é simplesmente, estou supondo, estou construindo um exemplo de matriz. E ela vai ser 2i menos j se o i for diferente de j. Então, não tem segredo aqui, é simplesmente dizer que a gente tem uma matriz, né? E essa matriz é uma matriz 3 linhas, 3 colunas, e a gente pode calcular cada elemento dela com essa lei de formação. Não, obviamente, não é toda matriz que é igual a essa, né? Esse é um exemplo. Então, se a gente for construir essa matriz A, a gente até fala assim, ó, a matriz A vai ser, nesse caso, uma matriz assim representada 3 por 3. Ó, então, geralmente a gente faz A11, A12, A13, depois eu tenho lá, né, A21, A22, A23. Essa matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas, ela é chamada de matriz quadrada. Só para lembrar, A31, A32 e A33. Então aqui eu tenho todos os elementos da minha matriz quadrada de ordem 3, ou, se preferir, de ordem 3 por 3. Tá? Como é que eu vou fazer para encontrar, né, esses elementos, por exemplo, da diagonal principal? Então, eu vou até destacar aqui, ó, a gente fala que os elementos em que o número ou o índice da linha é igual ao índice da coluna, que são esses elementos que a gente identificou, compõem o que nós chamamos de diagonal principal. Diagonal principal. Só tem diagonal matriz quadrada. Matriz que não é quadrada
não tem diagonal principal. Aqui eu posso falar para vocês que essa outra diagonal que aparece para a gente aqui vai ser o que a gente chama de diagonal secundária. Diagonal secundária. Vamos montar essa matriz então, para a gente observar como é que ela ficaria. Então, como é que eu faria para construir essa matriz A? Então, essa matriz A vai ser a matriz, cada elemento que compõe a diagonal principal, né, o índice da linha igual ao índice da coluna, vai ser o dobro da linha mais a coluna. Então, o primeiro elemento, dá para a gente fazer isso direto. Ó. Esse primeiro elemento vai ser o dobro da linha, 2 vezes 1, 2, mais a coluna, mais 1, vai dar 3. Depois aqui, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Finalmente, 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. Legal? Então, a gente está fazendo o dobro do índice da linha mais o índice da coluna, e assim sucessivamente. O que tiver fora da diagonal principal, então aí a gente vai fazer o quê? O índice da linha é diferente do índice da coluna, então é o dobro da linha menos a coluna. Então, por exemplo, esse elemento aqui vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. 2 vezes 1, 2, menos 3 vai dar menos 1. Aqui, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. 2 vezes 2, 4, menos 3, 1. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Então, acredito que essa matriz aqui é que seja a nossa matriz de ordem 3, né? Dada aí exatamente por essa lei de formação. Bacana? Ao invés de fornecer uma lei de formação, eu já posso direto também fornecer uma matriz do jeito que eu quiser, um exemplo qualquer, né? Ok? Uma questão interessante, então, é que vale a pena reforçar, né? Que a gente falou, essa matriz, ela é chamada de matriz quadrada. E agora a gente vai explorar um pouquinho isso aqui. Matriz quadrada. Essa matriz aqui é uma matriz retangular, né? Como vocês estão percebendo, o número de linhas é diferente do número de colunas. Agora, existem várias matrizes quadradas que apresentam para nós algumas características que são importantes. Por exemplo, posso ter uma matriz assim, ó. 2, 0, 0, 3, 1 e 0, 5, menos 1 e 7. Essa matriz aqui é uma matriz quadrada de ordem 3 por 3. E aí eu queria que vocês percebessem o seguinte. Primeiro, por que é matriz quadrada? Porque se a gente identificar aqui, ó, os elementos da diagonal principal, né, destacando aí esses elementos, a gente vai perceber que todos aqueles que estão acima ou abaixo dessa diagonal, vou fazer inclusive assim, ó, os elementos que estão acima ou abaixo dessa diagonal. Então, aqui dá para a gente perceber isso. Ó. Esses elementos, na verdade, todos esses elementos vão ser nulos. Então, essa matriz, ela vai ser chamada de matriz triangular. Só pode ser uma matriz triangular, uma matriz quadrada. Bacana? Em que os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Inclusive, a gente está desenhando esse triângulo aqui mais para efeito de ilustração, de assimilar realmente o conceito. Porque eu podia fornecer para vocês uma matriz assim, ó, 2, 0, 5, menos 1. E isso aqui, vou identificar os elementos da diagonal principal. São esses. Então, aqui, de fato, eu vou ter um elemento que, na verdade, vai ser elemento que está acima, né, nesse caso aqui, da diagonal principal, e que vai ser igual a 0. Aí vocês vão falar para mim, uma matriz triangular. Uma matriz triangular. O triângulo aqui, obviamente, fica meio forçada a ideia, né? Mas constitui uma matriz triangular. Bacana? Muito bem. Além da matriz triangular, a gente pode trabalhar também uma matriz chamada de matriz diagonal. Como assim? Se eu tiver agora uma situação como essa, ó. 2, como a gente tinha falado lá, 0, 0, 0, 1 e 0, 0, 0 e 7. Aí eu não vou ter só acima
ou abaixo da diagonal principal elementos que são nulos. Na verdade, quando a gente for observar isso, eu vou ter acima e abaixo. Os elementos vão ser nulos. Então aí, nesse caso, a gente vai ter uma matriz que vai ser chamada de matriz diagonal. Por que matriz diagonal? Porque só os elementos da diagonal principal são diferentes de zero. Então aqui a matriz recebe um outro nome, certo? Então agora eu vou ter uma matriz diagonal. Matriz diagonal. Estou lembrando com vocês porque às vezes, o que acontece? Um problema qualquer traz aí no enunciado uma questão conceitual, tipo, uma matriz diagonal, papapá, né? E aí vai. Então eu preciso saber o que é uma matriz diagonal. Tá ok? Beleza isso? Tranquilo até aí, gente? Então tá. Ninguém quer falar hoje é porque eu estou gravando a aula, é isso? Tá tranquilo, Mauro. Então tá bom. Olha só. Na sequência, a gente ainda falando sobre matrizes quadradas de tipos especiais aí, né? É legal a gente recordar uma outra situação que a gente pode falar, por exemplo, em matrizes ainda, que é uma matriz como essa aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse lá 2, 2 e 2 e o resto tudo zero. Ah, Maluf, mas essa matriz, ela também é uma matriz diagonal. Ah, por que é uma matriz diagonal? A gente está identificando os elementos da diagonal principal aqui. Só que como esses elementos são todos iguais, ela passa a ter um outro nome. Além dela ser uma matriz diagonal, na verdade até posso falar que ela é diagonal, é triangular e é quadrada. Só que além de tudo isso, ela pode ser chamada de matriz escalar. Porque todos os elementos da diagonal principal são iguais, são idênticos. E aí para nós aparece uma matriz escalar que tem uma importância fundamental para a gente, que é essa matriz aqui. Ó. Pode ser de qualquer ordem, né? Pode ser de ordem 3, ordem 2, isso não interessa. Interessa que esses elementos da diagonal principal sejam idênticos a 1. Aí essa matriz ela passa a ser chamada de matriz o que mesmo? Quem lembra? Identidade. Identidade, show de bola. Matriz identidade, legal. Essa matriz identidade ela é extremamente importante para a gente, porque ela vai se comportar para nós, dentro da álgebra de matrizes, como se fosse o número 1 lá na aritmética. Se você pega um número e multiplica por 1, não muda nada, continua o mesmo número. 2 vezes 1, 2. Aqui, para nós, quando a gente pegar a matriz, uma matriz qualquer, desde que exista a multiplicação, e multiplicar pela matriz identidade, né? Então a gente vai observar que o resultado é a matriz original. Então, multiplicar por uma matriz identidade não altera absolutamente em nada uma matriz. Beleza? Tranquilo? Bom, aí a gente entra num outro segmento, que na verdade são as operações com matrizes. Isso aqui também é extremamente importante da gente lembrar. Operações com matrizes. Ah, como que eu vou fazer essas considerações envolvendo aí operações com matrizes? Bom, a gente vai falar da adição, que talvez seja a mais elementar delas e bem simples, né? Depois a gente vai falar sobre a multiplicação. Então a primeira operação aí, vamos considerar como sendo a operação de adição, né? Adição de matrizes. Dentro da adição de matrizes, a gente pode identificar que só é possível fazer a soma de matrizes se elas tiverem a mesma ordem. Então, só é definida se possuírem a mesma ordem. Bacana? Ah, legal. Então tá.
Então ela só é definida se possuírem a mesma ordem, exatamente. Então vamos dar um exemplo bem simples aqui, mas se eu tiver a matriz A, eu vou trabalhar com matriz segunda ordem agora, fica mais fácil, mais rápido. Então eu tenho uma matriz A do tipo 2, 0, menos 1 e 3, uma matriz B do tipo 1, 0, 0 e 1, que é a identidade, e aqui eu quero a matriz A mais B. Opa, você falou que se a gente fizesse a operação com identidade não mudava? Não, a multiplicação. Agora a soma não. Se eu fizer aqui, como é que eu vou somar as duas matrizes? 2 mais 1, 3. Então a gente soma elemento a elemento. Cada um na sua posição correta. 0 mais 0, 0. Menos 1 mais 0, menos 1. 3 mais 1, 4. Então aqui está a matriz soma, chamada de matriz A mais B. Agora, se eu quiser fazer, por exemplo, a matriz A mais a matriz menos B, melhor ainda. Se eu quiser fazer a diferença entre duas matrizes, né, se aparecer assim, ó, a gente diz que essa diferença, na verdade, ela nem é definida. A gente define uma soma com a matriz oposta de B. Trocando em miúdos, é só você pegar a matriz B, multiplicar por menos 1 e somar. Então, se eu for fazer, por exemplo, a matriz A menos B, se for uma questão aberta, seria interessante que vocês mostrassem que vocês sabem dessa propriedade, que para desenvolver a diferença, a gente, na verdade, faz a soma com a matriz oposta de B, A mais menos B. E aí, como é que ficaria isso? Bom, ficaria assim, ó. 2, 0, menos 1 e 3, mais a matriz menos B, que seria menos 1, 0, 0 e menos 1. Desse jeito, ó. Essa é a matriz oposta. A matriz menos B é a matriz oposta de B. Tá certo? Matriz oposta de B. Bacana isso aí, gente? Tranquilo? Então, aí, se eu fizer essa composição, eu vou chegar à conclusão de que A menos B vai ser igual a quem? Bom, então 2 mais menos 1 vai dar 1, né? Depois eu teria 0 mais 0, 0, menos 1 mais 0, menos 1, e 3 mais menos 1, que vai dar 2. Então, essa é a matriz A menos B, que é a matriz diferença. Tá certo? A gente define como sendo uma soma com A oposta de B. Soma com A oposta de B. Tá ok? Beleza? Dúvida nisso aí, gente? Tranquilo? Então tá, vamos seguir adiante. Deixa eu inaugurar uma outra página aqui, né? Pra gente seguir. Bom, vimos então a soma, né, a adição entre matrizes e a diferença que na verdade é uma soma. Agora, a multiplicação de matrizes, como é que a gente vai desenvolver? A multiplicação tem uma condição de existência. Eu não posso multiplicar qualquer matriz por outra, certo? Então, essa multiplicação ela vai existir de que maneira, de que forma a gente vai definir a multiplicação de matriz. Então, a gente vai definir agora da seguinte maneira. Se eu tiver uma matriz A, por exemplo, assim, matriz A, 3 por 2, e eu quero multiplicar por uma matriz B, 2 por 1. Essa matriz AB, ela vai existir? E se existir, vai ser de que ordem? Então, a definição da matriz produto passa pelo seguinte. Para que exista a multiplicação entre duas matrizes, é importante que o número de colunas da primeira matriz seja exatamente igual ao número de linhas da segunda. Então, tem que existir aqui uma igualdade. Ó. Então, o número de colunas da primeira tem que ser exatamente igual ao número de linhas da segunda. Assim, certo? O que mais a gente vai observar? A gente vai observar que no resultado final, a gente vai obter uma matriz que é 3 por 2. Por 2 não, desculpa, por 1.
Ou seja, a gente vai perceber que a ordem da matriz resultante vai ser ou vai ter o mesmo número de linhas da primeira matriz e o mesmo número de colunas da segunda matriz. Está lá, ó, 3 por 1. Jóia isso aí, gente? Então, a condição de existência é essa aqui, ó. Essa é a condição de existência do produto. Se não ocorrer isso, não há produto, o produto não é definido. Então, condição de existência. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E se eu quisesse determinar a matriz B, 2 por 1, multiplicada pela matriz A, 3 por 2? O que vocês poderiam me dizer? Será que é possível fazer essa multiplicação? O que vocês acham? Não. Por que não? O número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda. Olha lá, ó. Esse cara é diferente desse. Então, o que a gente vai dizer? Bom, isso aqui não é definido. Esse produto não é definido. Eu posso pedir, por exemplo, isso numa avaliação, pode ser pedido dessa forma? Claro. E aí que vocês escreverão que o produto não é definido, porque o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda. Tá certo? Então a gente percebe que aqui, ó, esse cara é diferente desse. E aí é importante observar um outro detalhe. Nesse caso, a gente está percebendo que a matriz AB, portanto, ela existe. E a matriz BA não existe. Então, na verdade, na íntegra, a matriz AB é diferente da matriz BA. A propriedade comutativa, ela não é verificada sempre para duas matrizes, para o produto de duas matrizes. Então aqui a gente diz que AB é diferente de BA, então elas não comutam. Ah, Maluf, pode ser que AB seja igual a B vezes A? Pode acontecer isso. Se acontecer isso, a gente vai falar que as duas matrizes comutam entre si, ou seja, que elas obedecem à propriedade comutativa, ou que a ordem dos fatores não altera o produto. Tá claro isso aí, gente? Beleza ou não? Nem sempre, né, duas matrizes vão comutar. Tá certo? A gente teria que verificar. Tem uma condição para isso? A gente tem que desenvolver a multiplicação e observar. Beleza? Tranquilo? Uma situação interessante de dizer, né? Quando a gente define uma matriz como sendo a inversa, como assim, Maluf? E aí eu vou falar já de matriz inversa para que vocês observem que o produto pela inversa é sempre comutativo. Então, se eu falar assim para você, matriz A, que multiplica a inversa de A, é igual a matriz inversa de A vezes a matriz A. E o resultado disso é a matriz identidade, que a gente acabou de falar. Então, se eu tiver uma matriz A de terceira ordem e multiplicar pela matriz inversa dela, o resultado vai ser uma matriz identidade também de terceira ordem. E aqui a gente observa que nesse produto, ou esse produto, sempre é comutativo. Bacana? Legal ou não? Agora, então vamos falar um pouco mais sobre a questão da inversa. Inversa de uma matriz. E aí a gente costuma dizer, inclusive, que uma matriz pode ou não ser invertível. Como assim invertível? Você pode ou não obter a inversa da matriz. A operação é justamente inverter a matriz. Por isso que a gente fala dessa forma. Ela é invertível ou não é invertível. Legal? Português é uma coisa estranha, né?
O mais correto seria exatamente invertível. Então tá, a matriz A vezes a sua inversa é igual à identidade. Como que eu poderia fazer? Bom, em primeiro lugar, matriz identidade é matriz quadrada. E matriz, para ser invertível, também tem que ser quadrada. Eu nunca vou encontrar uma matriz inversa de uma que não seja quadrada. Então, isso aqui se aplica a matrizes quadradas. Bacana? Muito bem. Show de bola. Legal. O que mais a gente pode desenvolver em relação a isso aí? O que mais a gente pode falar? Como que eu faço, então, para encontrar a inversa de uma matriz A? Tem duas situações que a gente vai começar a discutir aqui. A primeira delas é quando a gente tem uma matriz de segunda ordem. Se eu tiver uma matriz de segunda ordem, por exemplo, especial nesse caso, né? 2, 3, por exemplo, 5 e 1. Essa matriz, se a gente for lembrar, né, do determinante dela, eu sei que determinante vem depois de matriz, mas vocês já viram isso, dá para a gente reforçar, dá para a gente relembrar. O determinante dessa matriz é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Nesse caso, dá para a gente dizer que o determinante dessa matriz, e só existe determinante de uma matriz que é quadrada. Então, o determinante dessa matriz é 2 vezes 3, 6, menos 5 vezes 1, 5, então vai dar 1 esse determinante. Aí tem um jeito especial, toda vez que a gente tem uma matriz segunda ordem, cujo determinante é unitário, para a gente encontrar a matriz inversa, basta você trocar os elementos da diagonal principal de posição e trocar o sinal dos elementos da diagonal secundária. Então, para cá vem o 3, para cá vem o 2, troquei os elementos da diagonal principal de posição. Aqui eu vou trocar o sinal da secundária, fica menos 5 e aqui fica menos 1. Se você tentar tirar a prova real disso aqui, você vai perceber que de fato dá certo. Vamos fazer lá, 2, 5, 1 e 3, multiplicado pela outra matriz que é a inversa, 3, menos 5, menos 1 e 2. Alguém lembra como que a gente faz essa multiplicação de matrizes? Primeiro, é possível fazer a multiplicação de matriz ou não? Podemos fazer essa multiplicação de matriz aí, Júlia? O que você acha? Acho que pode. Pode, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Agora, como que a gente vai fazer para desenvolver essa multiplicação? A gente sempre faz uma linha inteira vezes todas as colunas, certo? Então, a gente sempre faz linha vezes coluna. Bacana isso? Bom, e aí como que eu posso desenvolver então, né? A gente faz sempre elemento vezes elemento. Então, eu vou fazer 2 vezes 3, 6, mais 5 vezes menos 1 dá menos 5. E aí eu vou chegar, então, num resultado que seria 6 menos 5 vai dar 1. 2 vezes menos 5, menos 10. Mais 5 vezes 2, 10. Menos 10 mais 10 dá 0. Depois, eu faço sempre todas as linhas por todas as colunas. O resultado da primeira linha pela primeira coluna dá o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. O resultado da primeira linha pela segunda coluna dá o elemento que está na primeira linha com a segunda coluna. Depois eu faço, linha 2, coluna 1, vai dar esse elemento aqui. Então, 1 vezes 3, 3, menos 3 vai dar 0. Depois, 1 vezes menos 5, mais 3 vezes 2, 6, 6 menos 5 dá 1. Então, de fato, o resultado é uma matriz identidade de ordem 2. Isso é o que a gente havia comentado no início. Tá ok isso aí, gente? Beleza? Então, de uma certa forma, de uma forma bastante prática, e o pessoal da FUVEST adora isso, já cobraram isso mais de 4 vezes em provas fechadas, só que eu estou lembrado, hein? Então, a gente pode sempre inverter uma matriz diretamente, se o determinante dela for unitário,
fazendo a troca dos elementos da diagonal principal de posição e a troca do sinal dos elementos da diagonal secundária. Isso é importante, isso cai na Unesp e cai na FUVEST. Bacana? Agora, olha só, como que eu faria na prática para inverter essa matriz? Como que eu poderia fazer isso? Como é que você vai determinar a inversa dessa matriz então, Maluf? Então vamos fazer isso aqui pela definição. Aí a gente vem e faz pela definição, eu só vou mostrar para vocês. Então o que eu quero, na verdade, está aqui, ó, matriz a ser invertida é a matriz 2, 5, 1 e 3. Aí eu vou multiplicar essa matriz, que é a matriz A. Essa aqui é a matriz A. Aí eu vou multiplicar pela inversa de A, que eu não sei quem é. Estou partindo do princípio de que a gente não sabe. Então aqui eu vou ter A, B, C e D. E o resultado disso, lógico, essa aqui sendo a inversa, o resultado disso é a matriz identidade, 1, 0, 0 e 1. Vocês vão perceber que ao desenvolver esse produto, a gente vai cair num sistema linear formado por duas equações e duas incógnitas. Então vamos fazer isso. Aqui eu vou fazer a multiplicação. Então tá lá, ó, linha vezes coluna, dessa maneira. E aí a gente vai chegar no seguinte, olha lá. Vai ficar 2A mais 5 vezes o valor de C. Então 2A mais 5 vezes o valor de C. Esse é o primeiro elemento, ó, a primeira linha, a primeira coluna. Depois 2B mais 5D. 2B mais 5 vezes o valor de D de dado. Depois, 1A mais 3C, então A mais 3 vezes o valor de C. Depois, B mais 3 vezes o valor de D, dessa forma como a gente está percebendo. Então, aqui eu teria uma matriz de ordem 2 por 2, isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1, 0, 0 e 1, desse jeito, certo? Aí agora o que você vai fazer? Bom, eu vou igualar. Se eu for igualar esses termos, a gente chegaria ao seguinte, ó. Então eu vou ter aqui uma situação, igualando os termos eu vou ter 2A mais 5 vezes o valor de C é igual a 1. Depois eu teria A mais 3 vezes o valor de C vai ser igual a 0. Isso aqui é o sistema, o primeiro sistema de duas equações, duas incógnitas. Depois eu vou observar 2B mais 5 vezes o valor de D vai ser igual a 0. E depois eu tenho que B mais 3 vezes o valor de D vai ser igual a 1. Então aí a gente tem, essas são as situações que a gente está observando. Resolvendo esses dois sistemas, vocês encontrarão então que o valor de A vai ser igual a 3, o valor de B vai ser igual a menos 5, o valor de C vai ser igual a menos 1 e o valor de D vai ser igual a 2. O que a gente observa a partir daquela ideia que nós tínhamos falado de trocar os elementos da diagonal principal de posição e trocar o sinal da diagonal secundária. Lembra? É fácil. Trocar os elementos da diagonal principal de posição. Então, quando você mexe na posição, posição tem P principal também. Secundária, diagonal secundária, secundário tem S, sinal também tem. Então, fica fácil vocês associarem essa ideia, um macetezinho, né? Só para ajudar aí a vocês assimilarem essa ideia. Bacana? Beleza? Muito bem. Então, vamos pegar um primeiro exercício, depois eu vou falar de propriedades das matrizes, né? Principalmente quando a gente fala de propriedades de multiplicação. Aqui a primeira questão da FUVEST, ó, que eu vou colocar para vocês aí no quadro, já tem uma informação parecida, alguma coisa parecida com isso, que a gente comentou, né? A ideia de matriz inversa. Então tá aqui a primeira questão. E a questão diz o seguinte, olha lá. Ele fala justamente que, dada a matriz A, calcule a sua inversa. Na verdade, esse A menos 1 representa a inversa da matriz A. Né? Assim, não. A inversa da matriz A. A gente escreve dessa forma. Isso aqui significa inversa de A.
Quem sabe dizer, aproveitando o gancho disso aqui, o que significa isso aqui, ó? Quem lembra? É transposta, não é? Exatamente. Transposta de A. O que é transposta? Vou até escrever aqui, ó. Transposta. O que é matriz transposta? Transposição de matriz. A transposta de uma matriz é só você trocar linha com coluna, mais nada. O que é a primeira linha vira a primeira coluna, o que é a segunda linha vira a segunda coluna. É só isso, tá certo? Agora a inversa não, a inversa a gente viu que tem uma definição aí, né? Então ele pede, dada a matriz A, calcule a inversa. Se a gente for fazer aqui, ó, dá menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 3 vezes menos 1, obviamente dá menos 3. Como é menos, dá mais 3. Fica menos 4 mais 3. Opa, dá menos 1 isso. Só que ele está pedindo para a gente calcular a inversa. Vamos calcular a inversa? E vamos ver o que dá? Então eu vou usar a definição. Vou chamar isso aí de letra A e a gente vai usar a definição. Então aí a matriz seria essa. Quem sabe a gente chega na mesma conclusão da anterior. Vamos ver o que muda. Então está aqui, 2. Vou multiplicar isso aqui por quem? Pela matriz inversa, que eu vou chamar de A, B, C e D, tá vendo? Questão de segunda fase da FUVEST. E o resultado disso aqui tem que ser a identidade. 1, 0, 0 e 1. Bacana? Então nós vamos fazer essa multiplicação. Então vamos lá. Para fazer a multiplicação, faz assim para ninguém esquecer, né? Sempre linha vezes coluna. Tá? Uma linha inteira vezes todas as colunas. E assim por diante. Uma linha vezes uma coluna sempre dá um elemento como resultado. Então aqui vai ficar, né, montando aí o esquema, ó, menos 2A mais 3C, menos 2A mais 3 vezes o valor de C, menos 2B mais 3D, menos 2B mais 3 vezes o valor de D, fecha aqui o parênteses, menos A mais 2C, e finalmente menos B mais 2D. Aqui 3, aqui 2, né? Menos B mais 2D, certinho. Como a gente está observando. Bacana isso, gente? Tranquilo? E aí o resultado vai ser igual a 1, 0, 0 e 1. A gente fez simplesmente linha vezes coluna. Ok? Ah, mas só de observar aí, dá para fazer o quê? Bom, dá para a gente montar dois sistemas. Então, vou montar dois sistemas lá. Vai ficar assim, ó, menos 2A mais 3 vezes o valor de C tem que ser igual a 1, né, como a gente está percebendo. Depois, menos A mais 2C mais 2C tem que ser igual a 0. Então, eu vou resolver esse sisteminha aqui. Eu vou multiplicar a segunda equação por menos 2. Fica mais fácil, né? E aí a gente teria um sistema que é equivalente ao primeiro, e que vai ser, repetindo a primeira equação, menos 2A mais 3C vai ser igual a 1. E daqui eu teria 2A menos 4C, que vai ser igual a 0. Dá para a gente, então, somar as duas equações, né? E ao somar as duas equações, a gente, portanto, vai conseguir eliminar aí uma das incógnitas, a incógnita A. Então, ficaria menos C igual a 1. Então, vou chegar à conclusão de que C é igual a menos 1. Tá aí. Bom, um elemento eu já achei. Vamos, substitui lá em qualquer uma das equações. Então, menos o valor de A, mais 2 vezes o valor de C vai dar menos 2, portanto, tem que ser igual a 0. Daqui eu vou tirar a conclusão de que A é igual a 2. Tá aí. Ó. Depois eu preciso montar agora um outro sisteminha, né? O outro sisteminha seria esse cara aqui, ó. Menos 2B mais 3 vezes o valor de D vai ser igual a 0. E menos B mais 2D vai ser igual a 1. Então, a gente teria isso. Tá lá o nosso sistema. Também eu vou multiplicar isso aqui por menos 2. E aí a gente teria um sistema equivalente.
que vai passar a ser menos 2b mais 3 vezes o valor de d igual a 0. E aqui daria 2b menos 4d, que vai ser igual a menos 2. Tá aí. O que dá para a gente fazer? Bom, então eu posso somar essas equações e aí a gente vai chegar no seguinte. Esse cara simplifica com esse. Menos 4 mais 3 dá menos o valor de d, que é igual a menos 2. Portanto, o valor de d é igual a 2, né? Tá aí mais um elemento da nossa matriz inversa. Para finalizar, a gente pode substituir e encontrar o valor de b. Então, ficaria 2 vezes o valor de b, menos 4 vezes 2 dá menos 8. Isso é igual a menos 2. Então, vou chegar à conclusão de que 2b vai ser igual a 6, ou que b vai ser igual a 3. Então, a gente acabou de chegar na matriz inversa com todos os elementos. Quem que vai ser a matriz inversa de A? Isso é calcular, hein? Toma cuidado. Quando o exercício pede para calcular, ele quer um processo de cálculo, que pode ser, inclusive, a definição, como a gente está fazendo. Então, A menos 1, a inversa, né? Seria, a inversa vai ser lá a matriz formada pelos elementos A, que é 2, o elemento B, que é 3, o elemento C, que vale menos 1, e o elemento D, que vale 2. Bom, mas espera aí. Compara com a matriz A original. O que a gente fez aqui com a matriz A original? Aí ele, inclusive, pede a relação especial que você deve ter observado entre a matriz original e a inversa seria também encontrada se calculássemos as matrizes inversas de B, C e D. Generalize e demonstre o resultado observado. Generalizar é criar uma condição geral. Bacana? Então, como que eu posso fazer isso e demonstrar esse resultado? Observa aqui, ó. Observa que, na verdade, a gente inverteu o sinal dos elementos de quem? Da primeira coluna. E a gente manteve, ou simplesmente repetiu, né, os elementos da segunda coluna. É só que aqui, aqui era menos 2, hein? Ah, e passou a ser o que lá? Mais 2. Quer dizer, na verdade, se você for olhar uma e a outra, o que mudou de fato? Só um elemento, né? Não foi isso? Que elemento que mudou, que trocou de sinal? Esse cara aqui. Ó. Esse cara mudou de sinal. É como se eu estivesse multiplicando, né, esse cara por menos 1. Então, ele mudou de sinal. Vamos escrever assim. Certo isso aí? Beleza, gente? Tranquilo? Como é que eu podia generalizar isso? Lá na letra B, então. Quem me dá uma ideia? Vamos lá. E aí, meu povo? O maluco. Diga lá. Assim, pelo que eu tô vendo, assim, o que todos têm em comum é que na diagonal principal, o primeiro elemento e o segundo elemento, assim, os dois elementos da diagonal principal, são opostos. Isso. E Bacana. a diagonal aí o número é muito complexo. Vai descobrir que ele tem diferente. Você pode fazer assim, Léo, ó. Uma sugestão, né? Não sei se é isso que você está falando. Mas se eu chamar esse cara aqui, ó, de X, esse cara vai ser quem? Menos X. Não é verdade? Agora vamos tentar implementar a partir disso aí. E agora? O que você pode fazer? Pega esse de baixo, soma uma unidade. Não tem que dar o de cima? Então, menos X, aqui então seria o quê? Menos X mais 1. Concorda comigo ou não? E por último,
que a gente faria? Pega esse aqui, né? Ó. X mais 1. Esse aqui seria x mais 1. Olha lá, ó, x mais 1. Beleza? Isso aqui eu acho que satisfaz todas as matrizes que vocês estão observando aí. Tranquilo? Então, isso aqui é generalizar, né? Então, aqui a gente criou um modelo matemático para generalizar essas matrizes B, C, D, assim como a matriz A. Então, aqui, ó, isso é a generalização. É uma modelagem matemática para a matriz que a gente está trabalhando. Agora, como que eu posso fazer para demonstrar esse resultado, né? De que jeito eu posso obter a inversa, como a gente está falando aí? Então, ele fala, ó, a relação que você deve ter observado, beleza, seria também encontrada se calculássemos as outras matrizes inversas. Então, generalize e demonstre o resultado observado. Bom, como é que eu faria isso? Eu teria que montar lá uma matriz com base exatamente no que a gente fez aqui. E se o produto dessa matriz pela inversa resultar na identidade, então, logicamente, quem que é a inversa dessa aqui? Ué, é simples, a gente pode fazer assim, ó. X menos x mais 1, como a gente falou. Aqui x mais 1 e aqui menos x. Quando a gente for fazer a inversa, o que aconteceu com a inversa? Nós trocamos o sinal só do primeiro elemento, não foi? Olha lá em cima, ó, o que a gente escreveu. Então, aí, se eu trocar o sinal do primeiro elemento, eu vou até fazer... Vou trocar o... Vou diminuir a escala aí. Diminuiu a fonte. Então, aqui fica x. Aqui fica x mais 1. Vamos reduzir o tamanho da fonte, senão fica complicado. Menos x mais 1. E aqui fica menos x. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar isso aqui pela mesma matriz, que na verdade é a inversa. Só vai trocar o sinal do primeiro termo. Então, fica menos x. O resto continua igual. Menos x mais 1, x mais 1 e menos x. E o resultado disso tem que ser igual ao quê? A matriz de identidade 1, 0, 0 e 1. Se isso for verdade, então aí a gente está provando essa modelagem matemática que ele propôs. Tá ok isso? Como é que eu vou fazer essa multiplicação então? Linha vezes coluna. Tomar cuidado com esse negócio para não fazer confusão na hora de multiplicar, né? Porque tem distributiva aí, isso dá um pouco de trabalho. É uma demonstração que ele quer. Então vamos lá, eu vou fazer essa operação aqui e a gente vai tirar as nossas conclusões. Ó, questão fechada, eu estou tentando organizar para vocês acostumarem com isso. É sempre de cima para baixo e da esquerda para a direita. Tá ok? Tentar ser o mais organizado possível, né? Aí vai ficar aqui, ó, x vezes menos x dá menos x elevado ao quadrado. Depois o que mais? Mais, aí fica menos x mais 1, que multiplica x mais 1. Então eu vou até inverter aqui, ó, vai ficar mais, entre parênteses, 1 menos x, que multiplica 1 mais x. Pode ser assim? Que aí a gente acaba trabalhando com a diferença de quadrados, né? Esse vezes esse dá esse aqui. Esse cara vezes esse é uma diferença de quadrados. Beleza. Isso aqui é um elemento só. Tá? Agora vamos obter o segundo elemento lá. X que multiplica menos x. Depois x que multiplica mais 1. Já vou fazer direto. X que multiplica menos x dá menos x ao quadrado. X que multiplica 1 vai dar mais x. Depois, menos x vezes menos x dá mais x ao quadrado. E depois, 1 vezes menos x dá menos x. Tá aí a nossa matriz que a gente está esboçando a ideia de obter o produto segundo aquela modelagem que a gente fez. E esse produto tem que ser uma matriz identidade para provar que realmente a gente pode observar a inversa desse jeito. Agora, x mais 1 vezes menos x, vamos fazer. Vai ficar menos x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos x. Agora, esse cara vezes esse.
Menos x vezes x dá menos x ao quadrado. Menos x vezes 1 vai dar menos x. O que mais? Depois, x mais 1 vezes menos x, aí vai ficar uma diferença de quadrados de novo, né? Como se fosse 1 menos x, que multiplica 1 mais x. 1 mais x. Aí eu teria ainda, né? X mais 1, que é o que a gente já fez. Só que aqui ainda ficou faltando 1. Fica mais menos x vezes menos x vai dar mais x ao quadrado. Certo isso aí? Bom, então vamos desenvolver. Vamos ver onde é que nós vamos conseguir chegar com isso. Ó. Se eu for desenvolver o primeiro termo ali, vai ficar assim, se a gente não errou em nenhum sinal, né? Menos x ao quadrado. Aqui vai dar uma diferença de quadrados, que é o quadrado primeiro, que é 1, menos o quadrado do segundo, que na verdade seria a menos b vezes a mais b, dá a ao quadrado menos b ao quadrado. Então deu menos x ao quadrado aqui, curiosamente, né? Tudo bem, vamos continuar, vamos ver. Se a gente não errou nenhum sinal, está certo. Menos x ao quadrado mais x ao quadrado de x menos x, aqui vai dar zero. Depois, aqui, ó, menos x ao quadrado com menos x ao quadrado vai dar menos 2x ao quadrado. Ó, menos x com menos x dá menos 2x. Tudo bem. Aqui, diferença de quadrados, 1 ao quadrado é 1. Menos x ao quadrado mais x ao quadrado, aqui também dá 1. E isso aqui vai ser igual a 1, 0, 0 e 1. Bom, para isso ser, obviamente, uma condição verdadeira, menos 2x ao quadrado mais 1 ser igual a 1, eu teria, mais 1 ser igual a 1, eu teria que ter o x igual a 0. Legal? Beleza. Aí, logicamente, se eu jogar x igual a 0 na de baixo, então eu vou observar que menos 2 vezes 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 também dá 0. Então, de fato, a gente acaba demonstrando que toda matriz que obedece a essa relação, a gente vai observar uma situação em que o determinante, né? O determinante. A matriz inversa você obtém invertendo o sinal do primeiro termo. Tranquilo isso? Beleza? O curioso é aqui que no nosso desenvolvimento, a gente fez, né, multiplicação de linha, só invertendo o sinal do primeiro termo, a gente chegou à conclusão, né, de que isso aqui tudo, logicamente, deveria ser igual a 1, e isso aqui deveria ser igual a 0. Só que para isso aqui ser igual a 1, eu deveria ter o x igual a 0. E o x, na verdade, é o primeiro termo. Mas eu tenho lá, por exemplo, elementos que são diferentes de 0. Ficou estranho isso aqui, né? O que vocês acham? Os dois aqui são opostos, de fato. Esse cara mais 1, a gente poderia ter colocado esse como é negativo, poderia ter colocado menos x aqui, né? Talvez ficasse mais fácil. Aí aqui seria x, lá em cima x mais 1, e aqui embaixo seria menos x mais 1. Tanto faz, inverteria a ordem aí, mas isso não vai mudar em nada o nosso desenvolvimento. A relação especial que você deve ter observado seria também encontrada se calculássemos as inversas de B, C e D. Generalize e demonstre o resultado observado. Então, de fato, a gente generalizou e está demonstrando que essa condição é uma condição verdadeira. Aqui no caso, a gente observa para x igual a 0. Essa condição é verdadeira. Na verdade, por quê? Porque eu teria, aqui ficaria 0, 0, 1 e 1, né?
Se eu substituir x igual a 0, ficaria aqui 0. Aqui daria 1. Ficaria x igual a 0, 1. E aqui 0 novamente. Se eu multiplicasse logicamente pela inversa, aqui se eu mudar o sinal desse cara, vai continuar sendo 0, né? 0, 1, 1, 0. Se eu fizer linha vezes coluna, 0 vezes 0 mais 1 vai dar 1, de fato. Então, isso aqui a gente acaba chegando na matriz identidade, certinho. 1 vezes 0 mais... Aqui vai dar 0, 1 vezes... É isso mesmo. O resultado disso aqui, de fato, vai ser a matriz identidade. 1, 0, 0 e 1. Tá ok? Bacana ou não, gente? Beleza, mano. Então tá aí uma questãozinha um tanto quanto complicada, né? Não é muito simples. Eu não gostei muito do fato da gente ter chegado só na condição do zero ali. X igual a 0. Não achei interessante não, porque dá a entender, por exemplo, que a gente teria que ter esse elemento aqui como elemento nulo, né? E, na verdade, olha lá, 2x ao quadrado igual a 0, aí fica x ao quadrado igual a 0, não tem outro jeito, né? A forma da gente representar, acho que está correta, porque qualquer um desses valores que você jogar aqui, por exemplo, ó, menos 3 menos menos 3 dá 3, mais 1 dá 4, menos 3 mais 1 dá menos 2, e aqui fica menos o valor menos 3, que vai dar mais 3. Então, realmente, essa forma de representação aí é a forma que a gente pode utilizar como a generalização. Eu não vejo nenhum erro conceitual aí, não. Só que eu não gostei pelo fato da gente chegar a um valor para x que é 0. Dá a entender que esse cara aqui sempre tem que ser nulo. E, na verdade, não, né? A gente está observando aqui, ó, um x qualquer. Eu vou dar uma olhada melhor nessa questão depois, tá? Ver se existe alguma possibilidade de a gente fazer uma demonstração um pouco diferente disso aqui. Ou uma generalização diferente, né? Tem uma propriedade de determinante para matrizes, quer dizer, na verdade, uma propriedade de determinantes que diz que o determinante da inversa é igual a 1 sobre o determinante da matriz principal. Eu acho que aí sim a gente consegue demonstrar isso aí, sem obrigatoriamente chegar no valor de x igual a 0. Eu vou tentar aqui com vocês. Isso está lá em determinantes, mas eu já vou adiantar. A propriedade diz que o determinante da inversa de uma matriz é igual a 1 sobre o determinante da matriz principal. Vocês lembram dessa propriedade? Aí vocês vão dizer para mim, Maluf, mas e aí? Como é que ficaria isso? Bom, determinante da inversa, então, o que vai ser? A gente pode fazer assim, ó. Se eu considerar que a matriz é essa aqui, ó, x é a matriz principal, né? X menos x mais 1, x mais 1 e menos x, essa é a matriz principal. Quem que é a inversa dessa aqui? Então, por exemplo, essa aqui nós vamos chamar de matriz A. Quem que é a matriz inversa dessa aqui? A inversa a gente fez o que ali? A gente só trocou o sinal do primeiro termo, não foi? Então ficaria menos x. Aí fica menos x mais 1, x mais 1 e aqui menos x. Bom, beleza. Aí se você falar, então se eu aplicar o determinante, o que a gente vai chegar à conclusão? Bom, a gente vai chegar à conclusão do seguinte.
Determinante da inversa é o produto dos elementos da diagonal principal. Então ficaria menos x vezes menos x, né? Aqui, ó, produto dos elementos da diagonal principal, esse cara vezes esse, menos esse vezes esse. Isso é o determinante da inversa. Então fica menos x vezes menos x dá x ao quadrado. Está aqui, x ao quadrado, menos, aí fica 1 menos x vezes 1 mais x. Então vai dar menos, o resultado é o quadrado primeiro 1 menos quadrado segundo. Está aí, desse jeito. E isso tem que ser igual a quem? A 1 sobre o determinante, o inverso do determinante da matriz A. Então vamos fazer agora o determinante de A. É 1 sobre o determinante de A. Quem que é o determinante de A? Então a gente faz produto dos elementos da diagonal principal, x vezes menos x, vai dar menos x ao quadrado, menos, aí ficaria, obviamente, o mesmo termo, né? Menos 1 menos x ao quadrado. Desse jeito, ó. Desse jeitinho aqui, dessa forma. Aí, se a gente fizer a multiplicação dos dois, a gente vai chegar no seguinte, vai ficaria x ao quadrado menos 1 menos, eu vou inverter, inclusive, vamos deixar assim por enquanto, 1 menos x ao quadrado, isso que multiplica quem? Que multiplica menos x ao quadrado menos 1 menos x ao quadrado. Isso aqui, na verdade, não está aparecendo, mas é uma diferença de quadrados. Ah, como que eu faço isso? Então, ficaria assim, ó. Isso aqui é como se fosse, na verdade, ó, primeiro termo, fazer assim, ó, colocar parênteses mesmo, menos, vamos fazer aqui já vou fazer a distributiva, ó. Vai ficar menos 1 mais x ao quadrado, então fica assim, x ao quadrado, menos 1 mais x ao quadrado, certo? Vezes, fica mais fácil, né? Aí aqui ficou menos x ao quadrado. O que mais? Menos 1 mais x ao quadrado. Não é tão fácil de perceber, mas é uma diferença de quadrados. Então, eu posso falar que isso aqui, por exemplo, ó, é o primeiro, vou inverter a ordem. Menos 1 mais x ao quadrado, que multiplica menos 1 mais x ao quadrado menos x ao quadrado. Desse jeito. Que é igual a 1. Então, tem esse cara aqui como sendo A, fica A mais B, que multiplica A menos B ao quadrado. Então, vai dar A ao quadrado menos 1 mais x ao quadrado elevado ao quadrado menos o B ao quadrado, que é x ao quadrado elevado ao quadrado. Isso tem que ser igual a 1. Se a gente fizer as contas, a gente vai chegar à conclusão aqui, ó, o quadrado primeiro dá 1, menos 2 vezes o primeiro, que vai dar menos 2x ao quadrado, mais o quadrado segundo, que vai ser mais x elevado à quarta, menos x elevado à quarta, que é igual a 1. Do mesmo jeito, olha só que interessante, a gente chega naquela conclusão que nós tínhamos tirado no desenvolvimento anterior. Olha lá, menos 2x ao quadrado igual a 0, a gente chega à conclusão de que x é igual a 0. Né? Ou seja, que esse termo aqui deveria ser igual a 0. É muito estranho isso. Não sei qual a consideração que a FUVEST levou em conta aí nessa solução. A demonstração eu vejo que é válida, né? Só que eu esperava que a gente demonstrasse alguma coisa do tipo 1 igual a 1 ou 0 igual a 0 e não chegar numa conclusão em relação a esse primeiro valor de x. Entenderam isso aí, gente? A gente acabou chegando exatamente na mesma condição, usando uma propriedade determinante. Beleza? Entenderam ou não? É uma questão um pouco mais complicada mesmo, né? E aí, na verdade, a gente tem aqui, ó,
a demonstração terminaria aqui, ó, tá? Usando aquela generalização que nós falamos. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui com esse enunciado da FUVEST. Vamos ver se tem algum comentário em relação a essa questão aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu achei aqui. Tem questão demais da FUVEST. Vou mostrar para vocês, ó, o que eles consideraram como sendo um resultado possível aí, olha lá. A função, quer dizer, a matriz A menos A mais 1 menos A, e a inversa, o que ele fez? Só inverteu isso. Que é o que a gente fez. Certo? E aí, se você multiplicar, a gente chega àquela conclusão que a gente tirou. Bacana? Eu achei ruim isso aí, porque quando a gente multiplica, a gente chega que o valor de x deveria ser igual a zero, para usar esse modelo, né? E é estranho, né? Bacana? Bom, eu vou seguir e aí a gente depois retoma. Eu vou tentar ver se eu acho uma outra possibilidade de desenvolvimento para a letra B aí, que não o x igual a zero, tá? Ok? Deixa eu ver um outro exercício aqui interessante. Deixa eu falar um pouquinho de propriedades para vocês. Tem uma questão aqui que fala exatamente sobre propriedades que a gente tem que tomar cuidado aí. Que é uma questão da Unesp, eu já vou colocar ela aí para vocês. Quando a gente fala em multiplicação de matrizes, então se eu falar, por exemplo, para vocês, deixa eu aumentar aqui a escala. Se eu falar assim para vocês, como a gente havia inicialmente tratado aí, né? A vezes B igual à primeira afirmativa que ele faz. A vezes B igual a B vezes A, essencialmente. A vezes B é igual a B vezes A, sempre isso aqui vai ser verdadeiro? O que a gente falou? Só é verdadeiro quando? Ninguém lembra? Se A e B comutam entre si, né? Certo? Isso aqui não é uma obrigatoriedade. Só se A comuta com B. Lembra que comutar significa trocar a ordem. Propriedade comutativa, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Serve lá para aritmética, para álgebra de matrizes não. Beleza? Ok? Então, nesse caso,
Ele pede para a gente assinalar a única alternativa verdadeira. Essa aqui que não é verdadeira. Isso aqui pode ser verdadeiro. Pode ser verdadeiro. Se A como tá com B. Beleza? Vamos ver a segunda lá. A segunda diz assim: se A vezes B é igual a A vezes C, então B é igual a C. O que vocês acham? Rafael, o que você acha disso aqui? O quê? Tô vendo. Hã? O que tem? Você acha que é verdadeira essa afirmativa? Muita gente faria assim, ó. Simplificaria aqui o A e simplificaria aqui o A. E falaria que B é igual a C. Isso lá na aritmética, né? E em álgebra de matriz. Não. Se o A, por exemplo, for uma matriz nula, você vai multiplicar a matriz nula 0, 0, 0 e 0 pela matriz B, que é 2, 1, 3 e 5. E o resultado dessa matriz nula por B também dá uma matriz nula. Aí eu poderia ter lá o 0, 0, 0 e 0, multiplicado pela matriz C, 10, 20, 30 e 60. Essa matriz aqui, ela é igual a essa? Não é. No entanto, o produto é verdadeiro. Então, eu não posso falar que B é igual a C. Vai depender das matrizes que aparecerem no lugar de A. Se for uma matriz nula, a gente observa que B não necessariamente precisa ser igual a C. Tá certo? Beleza? Então, o que a gente vai concluir? Que isso aqui também é incorreto. Quer dizer, pode ser verdadeiro, mas não obrigatoriamente sempre é verdadeiro. É diferente, tá? Então, pode ser verdadeiro. Vocês estão entendendo isso aí, gente? Depois ele fala dessa aqui, ó, matriz A ao quadrado é igual a matriz nula. Então, matriz A vezes ela mesma, que é igual a matriz nula. Então, a matriz A tem que ser nula? Toda de zeros? Não, não necessariamente. Quer ver? Vou provar para vocês. Vamos pegar uma matriz aqui assim, ó. Que eu vou querer, na verdade, se eu falar assim para vocês, para que uma matriz A multiplicada por ela mesma seja uma matriz nula, então vamos supor que eu tenho aqui uma condição A, B, C e D. Essa matriz vezes ela mesma, A, B, C e D, tem que ser igual a matriz nula. E a matriz nula é 0, 0, 0 e 0. Ah, Maluf, e agora? Como é que você vai fazer para desenvolver isso aí? Bom, simples. Vamos lá, vamos desenvolver a multiplicação fazendo linha vezes coluna. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Fazendo linha vezes coluna, né? O que a gente vai ter? Isso vezes isso. Certo? Então nós vamos ter uma situação assim. A vezes A ao quadrado mais, então ficaria lá o primeiro termo, A ao quadrado mais BC. Depois, AB mais BD. AB mais BD. Depois, AC mais DC. AC mais DC. E, finalmente, BC mais D ao quadrado. BC mais D ao quadrado. E isso aqui, lógico, tem que ser igual a matriz nula. Então, teria que ser lá 0, 0, 0 e 0. A gente vai chegar em alguma condição aí. Ah, que condição que você vai chegar? Vamos ver. Esse cara aqui tem que ser 0. Como esse também tem que ser 0, então eu vou falar que A ao quadrado mais BC
tem que ser igual a BC mais D ao quadrado. Esse cancela com esse, vou chegar à conclusão de que A, então, né, deveria ser igual a mais ou menos D. Pode ser tanto positivo quanto negativo. Então vamos tentar montar uma matriz assim. Porque aqui, ó, se eu substituir então o A igual a 1, poderia ter, por exemplo, D igual a menos 1. Vamos ver o que vai virar? Então, quem que seria a matriz A? Trabalhando nessa condição, eu teria lá ó, o A que vale 1. E o valor de D que vale menos 1. Se o A vale 1 e o D vale menos 1, olha só, jogando 1 ao quadrado aqui, ó. 1 ao quadrado, aliás, aqui melhor, né? Que ficaria 1 vezes o valor de B mais D vezes menos 1. Mais B vezes menos 1. Então, ficaria assim, ó. Ó. A gente chegaria à mesma condição lá. Se eu jogar o A igual a 1, se eu substituir aqui, ficaria que A, que é 1, vezes o valor de B, que eu não tenho, mais o valor de B, que eu não tenho, vezes o valor de D, que é menos 1. E isso teria que ser igual a zero. De fato, B menos B igual a zero. Então, o valor de B poderia ser qualquer um. Então, eu posso jogar um B igual a 5. Ou um B igual a 2. Vamos jogar lá, B igual a 2. Vamos ver se vai dar certo. Aí aqui, A vezes C mais D vezes C. Então, A vale 1. Vezes o valor de C. O D vale menos 1, por exemplo. Menos, então, o valor de D, que é 1 vezes o valor de C, igual a 0 de novo. De fato. Então, o valor de C é qualquer um. Posso colocar aqui 4, por exemplo. Vamos ver se funciona. Aí eu estou fazendo A vezes A. Então, vai ficar assim, né? O valor de A, 1, 2, 4 menos 1, que multiplica a própria matriz. 1, 2, 4 e menos 1. Quanto que vai dar isso? Para fazer essa multiplicação, a gente teria que fazer linha vezes coluna. Linha vezes coluna. E aí, finalmente, eu chegaria aonde com isso? A gente chegaria nisso aqui, ó. 1 vezes 1, 1. Mais 2 vezes 4. Daria 1 mais 8, né? Isso aqui dá 9. Daria 9. 1 mais 8. Depois 2 menos 2 dá 0. Aqui dá 4 menos 4, 0. Aqui dá 8 mais 1, 9. Bom, não deu matriz nula. Por que não deu matriz nula? Porque, na verdade, a gente não igualou ali, a gente colocou 4 ali que acabou atrapalhando a gente, né? Se a gente igualar o valor de B ao valor de C, então, se esse cara for igual a esse, a gente consegue. Então, vamos ver. Vamos substituir lá, por exemplo, agora. 1, 2, 2 e menos 1. Desse jeito, ó. Vezes 1, 2, 2 e menos 1. Quando eu fizer isso, linha vezes coluna de novo. Vai ficar lá, linha vezes coluna. Fazendo isso, o que a gente vai ter? 1 vezes 1, 1. Mais 4, também não dá lá, ó. Deu 5. Está dando um elemento diferente lá no primeiro termo. 1 vezes 1, mais 4, aqui vai dar 1. 1 mais 4, 5, né? 1 vezes 2, 2. Menos 2 dá 0 de novo. 2 vezes 1, 2. Menos 2 deu 0 de novo. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. O problema está sendo esse cara aqui, ó. Certo? O que a gente faria, então? E se eu colocar tudo unitário? 1 e 1. Então, eu teria isso aqui, ó. 1, 1, 1, menos 1. Eu inverteria um elemento só. 1, 1,
1 menos 1. Vai dar 2, né? Olha lá, 1 vezes 1, 1. Mais 1, 2. E teria que dar 0. E aí? Faltando um detalhe aí, para a gente poder chegar à conclusão de que ainda assim eu posso ter um elemento que não seja a matriz nula, para isso aqui ser igual a 0. A ideia seria essa, né? Que é o que a gente está querendo mostrar aqui. Eu falei que A podia ser mais ou menos D, a gente usou o A, na verdade, igual a 1 e esse outro cara aqui igual a menos 1, beleza. O problema, na verdade, foi aqui, ó, quando a gente igualou esse termo e esse termo. Esses dois termos também deveriam ser iguais, porque eles são iguais a 0. Em tese, eu teria uma situação assim, ó, que AB, A que multiplica B, mais B que multiplica D, deveria ser igual a A que multiplica C, mais D que multiplica C. O valor de A a gente achou. Então, A seria 1, né? Então, fica 1 vezes B dá B, mais o valor de D a gente jogou menos 1. Então, aqui daria menos o valor de B. Aí, finalmente, lá, o A vale 1, vezes o valor de C, e a gente ficaria com C e aqui mais menos C. Aí vai ficar, logicamente, que 0 é igual a 0. A gente não chega numa relação entre B e C, né? Se eu voltar aqui, melhor ainda, ó, voltando na primeira expressão aqui, acho que a gente consegue, com o valor de A igual a 1. Se eu jogar lá o valor de A igual a 1, acho que agora a gente fecha aqui, quer ver? Se eu jogar o valor de A igual a 1, ficaria que o A é 1, então vai dar 1 ao quadrado, é 1 mesmo. 1 ao quadrado mais B vezes o valor de C, que é igual a 0, né? Como a gente falou lá anteriormente. Bom, o valor de D é menos 1, mas aí a gente consegue chegar à conclusão de que B vezes C tem que ser igual a menos 1. Ó. Ou de que, então, B tem que ser igual a menos C, né? Na verdade, sim, né? Menos 1 sobre o valor de C, dessa forma. Essa é a relação entre os dois. Então, tudo bem o A ser 1 e o D ser menos 1, mas o B tem que ser o inverso e com o sinal contrário de C. Então, se a gente falar, por exemplo, vamos tentar agora com uma matriz simples, mas como a gente montou. A gente tinha feito lá a matriz 1, que era o A, o valor de D era menos 1. Aí, se o valor de C for igual, por exemplo, a 1, o valor de B deveria ser igual a menos 1. Seria isso. Vamos ver se funciona. Então, multiplica aqui, ó, vezes 1, 1, menos 1, menos 1. Vamos ver quanto é que dá. Linha vezes coluna. 1 vezes 1, 1, menos 1, 0. 1 vezes 1, 1, menos 1, 0. Linha vezes coluna. Menos 1 vezes 1, menos 1, mais 1, 0. Menos 1 vezes 1, menos 1, mais 1, 0. Então, na verdade, para que o produto de uma matriz vezes ela mesma seja uma matriz nula, a gente tem que ter uma situação assim, ó, x, x, menos x, menos x. Aí, logicamente, isso vezes ela mesma, seja o x quem for. Aí a gente obrigatoriamente vai ter uma matriz 0, 0, 0 e 0. Então, a gente está mostrando finalmente que para que o produto, né, A vezes A seja uma matriz nula, eu não preciso de todos os elementos iguais a 0. Igual a gente falou lá. Então, por exemplo, a matriz A poderia ser uma matriz, como a gente falou, né? 2, 2, menos 2, menos 2. Vamos ver se funciona. Se tivesse lá, ó, 2, 2, menos 2, menos 2, desse jeito. Então, a matriz A que multiplica ela mesma. Vou repetir e vocês vão observar que vai dar uma matriz nula. Então, aqui, né, ó, 2, 2,
menos 2, menos 2. Fazendo a multiplicação, então vamos ver. Linha vezes coluna. O resultado vai ser 2 vezes 2, 4. Menos 4, 0. 2 vezes 2, 4. Menos 4, 0. Menos 2 vezes 2, menos 4. Mais 4, 0. Menos 4, mais 4, 0. Então, como a gente falou, nesse caso, então, a matriz A não é uma matriz nula. E, no entanto, ela, por ela mesma, vai dar a matriz nula. Então, na verdade, essa afirmativa que ele fez aqui, ó, também é uma afirmativa incorreta. A matriz A não precisa ser uma matriz nula para que a matriz A vezes ela mesma seja uma matriz nula. Entenderam a ideia? Então aqui é meio que de investigação mesmo. Lógico, na próxima vez que vocês pegarem, vocês não vão ter que ficar fazendo isso. Vocês já perceberam que se a gente trabalha com matriz nesse formato x menos x, ela vezes ela mesma dá uma matriz nula. Aqui eu estava fazendo uma investigação do que tem que acontecer aqui para a gente chegar nessa condição. E vocês perceberam que a matriz de fato pode ser diferente de zero e o produto dela por ela mesma ser a matriz nula. Agora, essa aqui, ó, também é incorreta. A mais simples é essa porque é a propriedade associativa da multiplicação. Se você fizer primeiro A vezes B para depois multiplicar por C, ou fizer primeiro B vezes C para depois multiplicar o A por esse produto, o resultado é o mesmo. Isso aqui é exatamente a propriedade associativa do produto. Ah, e por que essa última está errada se isso aí já é o produto notável? Por uma razão simples. Quando a gente faz A mais B elevado ao quadrado, se isso é uma expressão algébrica lá da aritmética, beleza. Se não, a gente vai ter que A mais B tem que ser multiplicado por A mais B. E ao fazer isso aqui, a gente vai ter A vezes A, que vai dar A ao quadrado, mais A vezes B, que dá AB, mais B vezes A, que dá BA, e depois B ao quadrado. E AB é diferente de BA, só seriam iguais se elas comutassem entre si. Então, isso aqui é diferente de 2 vezes A vezes B. Entenderam a ideia? Então, essa última também é falsa. Portanto, a única alternativa correta da brincadeira toda aí seria a letra D, que é a propriedade associativa. Ficou claro isso, gente? Tranquilo ou não? Também não é simplesinho, né? Dá para perceber, as duas questões são capiciosas, certo? Certo. Bom, na aula que vem eu vou falar de determinantes. Bacana? Eu peguei duas questões que são questões que dá para discutir muita coisa, né? E aí na aula que vem eu já falo de determinantes. Eu vou deixar uma questão aqui, que é a questão, uma questão da PUC de Campinas, que é também sobre propriedades. E que é exatamente essa que vocês estão vendo aqui na tela. Ó, fala de propriedade, pedindo para identificar o que é falso. Lá, a primeira de cara já é propriedade associativa. Perfeitamente correta. Você pode fazer o produto de A por B, depois multiplicar por C, ou B por C e depois multiplicar A por esse produto. Bacana. Certo? Aqui a segunda, né, já fala de propriedade distributiva. Aí vocês têm que comparar. Tá? 1 vezes a matriz A é igual a A vezes a matriz 1, que é igual a matriz A. Eu estou multiplicando aqui uma constante. Está errado, né? Posso fazer isso. Não é 1, seria matriz identidade. Se tivesse escrito aqui matriz identidade, estaria certo. I vezes A é igual a A vezes I, que é igual a A. Bacana? Beleza? Então, dei uma analisada nessas propriedades. A aula que vem a gente volta aí e confere se for necessário. Beleza? Tranquilo? Moçada, alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida?
Essa questão da FUVEST, eu vou ver essa letra B. Eu não gostei da solução, porque condiciona o valor de x. E aí o x deveria ser zero. Não ficou bacana isso. Então o ruim foi no nosso modelo, o modelo que a gente criou, né? Tá, eu vou ver se a gente acha um outro caminho para demonstrar isso aí. Alguma pergunta? Dúvidas? Bom, vou encerrar nossa gravação então. E qualquer dúvida, aí vocês me perguntam na próxima aula, tá? Ok?